João Furlan, seja bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de reservar um pouco do seu tempo para estar aqui falando sobre propósito, liderança, mentoria, etc. Eu vou começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco da tua história, para quem está ouvindo, para a gente entender quem é o João Furlan, autor de best-seller, treinador de líderes, formador de mentores. Quem é o João Marcelo Furlan? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para mim uma honra estar aqui com seus ouvintes também, seus espectadores. Aliás, nesse podcast, nessa linha de vídeos que você está fazendo, que já começou sendo um sucesso, PC, você merece realmente como um profissional de tanto talento aí que você sempre demonstrou. Eu acho que eu sou mais um brasileiro que tenta realmente trabalhar todos os dias para transformar o país. Obviamente isso exige esforço, né? Exige mais do que visão, exige suor, né? Todo dia para fazer isso. Mas eu acho que eu resolvi empreender nessa área porque eu tenho um chamado muito forte, desde que eu era mais jovem, assim, de fazer uma revolução ligada à aprendizagem, à oportunidade das pessoas, para que as pessoas possam realmente conquistar mais, né? A gente está num país aí que 26% das crianças não tem 3 refeições ao dia, né? Aliás, 26% tem 3 refeições ao dia, ou seja, é uma coisa absurda. Então tem muita oportunidade para trabalhar e eu sinto muito esse chamado para fazer esse desenvolvimento. Então acho que a gente pode falar um pouquinho mais do que eu fiz antes, trajetória e tudo mais, mas eu queria dizer que eu acho que é assim que eu me defino, uma pessoa que está tentando ajudar outras pessoas a transformarem o ambiente, a usarem seus talentos para conduzir pessoas à mudança, negócios às mudanças, e estou muito feliz assim, por ver que eu consigo viver esse propósito todos os dias. Oh, que legal, é muito bom ouvir pessoas que acreditam naquilo que estão fazendo, né? que tem uma diretriz a seguir. Como é que um cara super jovem, com uma formação super sólida em instituições de primeira linha, decide, num país como o Brasil, ao invés de seguir uma carreira corporativa, empreender logo cedo, porque as dificuldades de empreender no país não são de hoje, elas sempre existiram, e ainda mais ir para a área de desenvolvimento humano, para a formação de líderes, mentores, etc. De onde você partiu, qual foi a tua visão para você chegar aonde está agora? Então, PC, é uma boa pergunta, me faziam muito essa pergunta no começo da minha carreira empreendedora, né? Então, eu fiz uma linha tradicional, eu treinei na Whirlpool, por exemplo, eu comecei em carreira em empresas, indústria, em serviços, até que eu fui para as Filipinas pela IESEC, que é uma organização de desenvolvimento de liderança mundial, experiencial, né? Então ela é muito focada em você viver experiências culturais e de liderança ao redor do mundo e aprender com isso, acelerar a aprendizagem. E eu lembro que quando eu estava lá, as Filipinas eram um tigre asiático, era um país que antes da gente ser chamado de BRICS, o B do BRICS, né, a gente estava muito parado aqui, assim, era uma economia que não cresce, né, a gente vive esse paradoxo de ter pujança em alguns anos e outros muitos anos ficar mais parada a economia. E eu via que, assim, lá crescendo, pra você ter uma noção, a Filipinas teve ano recente que cresceu 7%, 6,5%, né? Recente isso, depois que eu já tinha voltado de lá. E há 15 anos, quando eu estava lá, eu pensei muito assim, cara, não tem jeito, precisa transformar o país. Eu já tinha esse chamado muito forte em mim, eu fui presidente do diretório acadêmico do INSPER quando eu estava lá. Eu fazia eventos no colégio quando era muito voltado a isso. O meu sonho era ser político quando era mais novo, não para ser político, pela verdade, para mim não faz o menor sentido como empreendedor, né? Mas para ajudar a transformar o Brasil. Eu achava que era esse o caminho. Então, juntando esse sonho com o que eu vivi lá, quando eu voltei para o Brasil, ainda em multinacional também, na área de marketing, como gerente de marketing, eu via que aquilo não tinha mais nada a ver com o meu propósito, a minha missão, que era muito ligada a apoiar, transformar o Brasil pela educação. Eu acho que você, PC, é um caso desses, eu acho que eu sou um caso desses, que eu tive mais oportunidades que outras pessoas porque eu tive a oportunidade de estudar, né, por alguns fatores. Eu acho que a educação no Brasil ela é de difícil acesso, né, de alto nível, tanto que eu recentemente
estava publicando sobre isso, ajuda há mais de 10 anos um fundo de bolsas, né, um programa de bolsas também, para dar oportunidade para as pessoas estudarem na mesma escola que eu estudei. E eu acho que, cara, é muito baseado nisso, nessa crença e nesse propósito que eu tinha muito forte de transformar o Brasil a partir da educação, que eu deixei o mundo corporativo e fui empreender nessa parte do que eu achava que, para fazer uma revolução, para fazer uma transformação mais rápida, né, e pulverizada, a gente precisaria de líderes para puxarem essa transformação. Então, eu coloquei na própria missão da Enora, que foi a primeira empresa que eu fundei quando eu tinha 25 anos, foi justamente iluminar o caminho de líderes transformadores que enxergam o futuro e conduzem suas equipes para esse novo mundo, para esse novo ambiente, para a sua visão, né? Então, esse caminho de iluminar é educação, né? A educação ilumina a educação, por isso que a empresa chama Enora, inclusive, que é luz em grego. Então, eu acredito muito nesse caminho da educação transformar e fui empreender. Então, eu acho que eu fui lançado para dentro disso, porque, assim como muitos ouvintes aí, eu me vi um dia trabalhando até 3 da manhã numa indústria de alimentos, que, assim, gerente de marketing, com budget, tudo, ou seja, muito novo, né, sei lá, 24 anos fazendo. E não fazia sentido para mim aquilo lá, de verdade, assim, tá? Então, tá bom, eu ganhava dinheiro, tinha carro da empresa, fazia isso, mas não fazia sentido aquilo lá mais para mim. Então, com isso, eu acho que eu pude tomar uma decisão cedo, que outras pessoas postergam, de realmente buscar esse sonho de trabalhar com algo que está construindo para o que eu acredito e para essa minha missão de vida, né? Então, foi assim que eu caí no empreendedorismo, muito novo, mas hoje, 15 anos depois, eu acho que foi a escolha certa, apesar das dificuldades de empreender no país, né? Mas eu me vejo vivendo esse propósito todos os dias. Isso me satisfaz muito mais do que quando eu estava na estabilidade de uma empresa. Isso é fantástico. As pessoas, duas confusões que eu acho que as pessoas acabam fazendo é não entender que empreender, como você falou, é uma mentalidade, né? Você não estava satisfeito com aquilo que você estava vivendo, e isso independia do salário, dos benefícios, etc. Você mudou a direção da sua vida em função de algo maior, de um propósito. E empreender é muito isso, você tem que acreditar, né? Você tem que ter um espírito de transformação, etc. E eu também acredito muito que a transformação ela se dá através da educação, o que muita gente também confunde educação com formação, né? Então, ter diploma, ter certificado, etc. E eu acho que a educação ela é perene, é para a vida inteira, você aprender, né? Buscar aprender coisas novas. Como é que você enxerga essa questão da formação de líderes no Brasil? O brasileiro ele tem ainda uma mentalidade de que a empresa que tem que investir na formação dele, a empresa não investe em cursos para mim, ou em formação, e na verdade é o inverso, né? Você é o dono, você como dono da sua própria vida tem que investir na tua formação, buscar esse crescimento. Então, além dessa mentalidade, você acha que as empresas buscam formar líderes realmente, ou elas buscam treinamentos de liderança para que as pessoas possam aplicar ali no dia a dia na função que elas têm e não ter uma mentalidade mais ampla, uma visão mais ampla, que possa olhar para o negócio, olhar para o impacto daquele negócio na sociedade, olhar o que elas, enquanto seres humanos, podem fazer de melhor, etc. Como é que você enxerga isso? É uma ótima pergunta, PC. Eu vejo que mudou muito nos últimos anos, né? Então, aí que eu estou já 2 décadas atuando em formação de liderança, especificamente em mais de 50 países, né? É possível até comparar o Brasil com outros países. Em primeiro lugar, nessa parte de aprendizagem corporativa, principalmente concentrada em São Paulo, depois em outras cidades, né? Mas eu vejo muito isso, eu mesmo venho do interior de Campinas, né? Então, existe uma diferença entre São Paulo e outras cidades do país. Eu queria dizer que, assim, São Paulo está up to date, assim, a gente tem a maior delegação no Brasil, tinha, né, antes dessa mudança do câmbio, a segunda maior delegação depois dos próprios americanos na STD, ou a ATD agora, que é a Associação de Desenvolvimento de Talentos, né? E eu tive a oportunidade de estar 3 vezes nesse evento também. Então, a gente encontra muitos brasileiros, então o desenvolvimento dentro das empresas é muito avançado, tá? Ele não é
não é atrasado. E hoje é muito diferente do que tinha antes, quando eu comecei com o desenvolvimento de liderança. Por exemplo, antes a gente trabalhava muitos encontros pontuais. Eu lembro quando eu comecei, as empresas, isso é um absurdo, que ainda, de novo, ainda existe isso, tá, PC? Então, as pessoas acharem que vai fazer uma palestra com alguém, pode ser até a pessoa mais cara do mundo, vou trazer o Rancharan para falar, vou trazer um grande líder do esporte, o Bernardinho, para falar, vou trazer o vendedor Pitbull para falar, e achar que isso aí vai fazer as pessoas se desenvolverem, ou seja, elas realmente se transformarem. Não vai acontecer, é impossível, tá? O que vai acontecer pode gerar insights e a pessoa pode ter uma certa mudança na mentalidade dela a partir de reflexões, né? Agora, ela não vai aprender habilidades novas, ela não vai ligar as pontas todas, como você estava falando, de negócio, o que eu posso fazer, qual que é o meu papel dentro do todo, que é a visão sistêmica, né? Peter Senge, MIT. Então, é uma pegada muito que existe ainda, tá? Ela existe ainda. Agora, o que eu posso dizer é que em setores mais avançados, que já investem há mais tempo em educação, falando de empresas especificamente em termos de formação de liderança, já entende que são programas e que são programas com níveis diferentes, ou seja, quem está começando, que é os líderes de frente, né? A gente faz formação de supervisores de linha de fábrica e tal, por exemplo, supervisor de mineração, supervisor de petróleo e tal. Então, dependendo do setor, mas são pessoas que são bem carentes, assim, para entender essa parte não técnica da gestão, que é, segundo o próprio Rancharan, eu mencionei ele aqui, 50% do trabalho da pessoa no primeiro nível de liderança não é técnico, ele é tecnicamente lidar com pessoas. O que eu digo no meu livro Flaps, né, ele é formar, liderar, acompanhar, planejar, suportar e comemorar, que é o trabalho de gestor de pessoas. Então, é tecnicamente direcionado para isso, para essas atividades. Então, ele tem que saber sobre mentoria, como formar pessoas, ele tem que saber sobre liderança, que é mobilizar pessoas numa direção para alcançar resultado, planejamento, e assim vai. Então, eu vejo que essas empresas mais avançadas, PC, que talvez seja 10% do total de empresas no Brasil, não sei se chega a isso, né? O Brasil é muito diverso também, empresas muito pequenas e empresas maiores, mas vamos dizer que seja 10%, não tem esse dado. É que elas investem em níveis diferentes, elas entendem que o desenvolvimento é um processo, então vou ter programas diferentes para o momento diferente que a pessoa está. E isso é avançado. Poderia ser mais avançado que isso, PC. A gente mesmo, na Rocket, até aproveitando para agradecer a sua participação como advisor da Rocket também, me ajudando lá muito, a gente agora tem plataformas baseadas em inteligência artificial que permitem, inclusive, você monitorar o desenvolvimento de uma pessoa individualmente, de verdade. Por quê? Porque você tem um mentor individualmente, uma pessoa que tem mais conhecimento olhando para você mesmo. Então, você sai desse mundo de programas pré-formatados e você permite que pessoas que alcançaram um determinado nível de liderança, para falar desse assunto, mas poderia ser de diversidade e inclusão, carreira, poderia ser tantos outros temas ligados a isso, conhecimento em determinadas áreas técnicas, como transformação digital, então, poder te orientar de uma forma customizada, só para você. Isso é o mais avançado hoje. Isso é outro nível. Por quê? Porque você tira do geral e leva para o individual. Tem empresas, inclusive, hoje, que estão dando um passo para trás, ao meu ver. Por quê? Estão investindo. Eu estava falando ontem com uma empresa que fez isso ano passado, tá? Por causa da pandemia e tudo mais, uma empresa que investe em líderes, inclusive no setor de educação, uma das maiores do Brasil. Vai lá, solta um monte de vídeo para a pessoa assistir, assíncrono, dá tudo. Não, a gente comprou aqui a plataforma X, tem um monte de vídeo aqui. Legal. Agora, PC, para mim, depois de tantos anos trabalhando com isso daí, não dá para você desenvolver competências comportamentais, as famosas soft skills, real skills, power skills, chame do jeito que vocês quiserem, tá? Porque é toda essa habilidade humana, né? Sem interação humana entre pessoas, né? Porque, tudo bem, eu entendi que comunicação não violenta, assim que faz. Eu entendi que influência, assim que faz. Mas uma coisa é você aprender na cartilha, fazer o curso de direção lá, os cursos de formação de condutores, não sei se chama assim ainda, e ir lá e dirigir. É diferente, só que dirigir é um carro, é uma máquina. Pessoa é gente, como que ela responde a isso? Você precisa desse feedback para aprender. Então, desculpe pela resposta longa, PC, mas é um ponto complexo que
que me leva a olhar primeiro para essa evolução que teve. Então, eu diria que a maior parte das empresas hoje já entende que precisa de um programa de liderança. Na cauda, do lado do sino, né, da bell curve, de quem está começando, ainda está acreditando que vai mandar para uma palestra e aprendeu. Tem o pessoal que já entendeu que tem que ter programa de liderança, desenvolvimento. Tem o pessoal que regrediu, achando que eu vou fazer um programa de liderança online, vou deixar para o pessoal aprender sozinho lá, com a máquina só, sem interação humana, e vai aprender. E tem gente que entendeu que pode colocar um mentor, uma pessoa responsável. E não é uma pessoa de RH, é uma pessoa do negócio, da área que a pessoa está, ou de uma área que ela almeja estar, olhando para criar uma experiência customizada para essa pessoa, apoiando, inclusive, a ver vídeos, ver livros, etc., e aí interagir com essa pessoa para praticar e desafiar ela para pôr isso em prática. Então, essas são as grandes empresas que estão na vanguarda e acelerando o processo de aceleração de liderança mesmo. Isso é muito legal. Na verdade, a resposta não foi longa, e é bom que ela seja mais completa mesmo. É bom que as pessoas entendam esses desafios, né? Minha esposa, ela é neuropsicóloga, né? E a gente conversa bastante sobre essa questão de como direcionar, né, mente, vontade, etc., conhecimento para um propósito específico. Uma das coisas que a gente está até desenhando um produto baseado nisso, tentando chegar num modelo. Não sei se você já assistiu aquela série Billions. Muito. E o cara tem uma psicóloga lá disponível só para direcionar alta performance. Uhum. Não existe isso nas empresas no Brasil. As empresas querem competir em alto nível, algumas estão, né, num mercado super competitivo, buscando gente, e não tem ninguém para estar ali na hora da pressão, né, num momento de ruptura de mercado. As empresas às vezes buscam uma empresa para um treinamento de liderança ali, ou uns grupos específicos, mas assim, no dia a dia o cara não tem a quem recorrer. Mesmo um mentor vai talvez orientá-lo ali do negócio específico, mas não tem alguém para entender a mente desse cara, para falar, olha, faz assim, faz assado, fica tranquilo. Não, acho que não tem isso, é um produto diferente. Eu também nem sei se isso é algo que tem abertura no mercado, mas a gente está tentando desenhar para ver, porque isso é uma falta também nas empresas. As empresas querem competir em alto nível, mas não preparam as pessoas para alto nível, ou para estar em alto nível o maior tempo possível, em função da pressão, de momento de mercado, de uma série de coisas. E aí, eu acho que assim, embora não tenha esse papel de um psicólogo, alguém que entenda a mente das pessoas para trabalhar isso, tem o papel dos mentores, que também é mal explorado. E aí você citou bem essa questão de programas de mentoria, né, programas liderança e acompanhar o desenvolvimento de líderes específicos. O que eu acho interessante é o seguinte, um dos exemplos que eu, estudando liderança dos Navy SEALs americanos, e os caras têm um dos mandamentos deles que é estude Darwin, porque a vida ela é uma constante adaptação. E aí, olha só, que você fala o seguinte, as empresas, elas investem em grupos específicos ou em líderes específicos, mas elas não têm uma disciplina de fazer isso permear todos os níveis da corporação, para trabalhar como uma unidade, né, para todo mundo entender, sim, os desafios, entender os terrenos hostis, né, ou seja, as situações que acontecem a todo momento, como tomar decisão rápido e o mais assertiva possível, que é o que os militares treinam em todas as camadas. Então, do comandante ao soldado raso, todo mundo tem que entender isso, porque isso lá é uma questão de vida ou morte. Você está a uma decisão ali de milésimo de segundo de salvar o time, de não deixar um refém morrer, de ganhar uma batalha, né? Então, são conceitos interessantes, mas que as empresas ainda não enxergam. E olha que você é alguém que está muito à frente, está dando treinamento de lideranças há mais de 20 anos, ou há 20 anos, enfim. Então, tem uma visão grande, mas nas empresas eu ainda vejo que falta uma compreensão. Ou as empresas acham que isso é custo no investimento, acham que isso talvez não traga o retorno correto, talvez isso é uma mudança que as empresas que são exigidas agora a atuar em alta performance em função da concorrência de mercado, de novas startups entrando, de mercados que estão
se quebrando regras, né, criando novas coisas, talvez as empresas tenham que olhar para isso. E aí eu acho que os mentores, eles entram com um papel fundamental. Às vezes a empresa talvez não tenha que ter esse profissional voltado para alta performance lá dentro, mas talvez ela tenha que ter alguém a quem esses líderes possam consultar. E aí o mentor, bem treinado, bem orientado, com um método, etc., pode ser essa pessoa que, naquele momento, se tiver uma inteligência emocional, né, bem trabalhada, possa ajudar. O que você acha disso? Como é que você enxerga isso? Essa resposta vai ser mais longa. Vamos lá. Eu vou ver. Mas vamos lá. Porque é interessante mesmo, porque no ano passado, né, eu resolvi sair só de empresas e começar a oferecer treinamentos para as pessoas que estavam pensando em planos B e olhando e querendo viver do seu propósito de desenvolver pessoas, e fundei a Rocket Mentoring School em novembro, em plena pandemia, em novembro de 2020, né? A gente fez um ano recentemente, aí você estava com a gente também, no Rocket Day, e eu aprendi muito mais sobre o assunto, ainda sobre essa questão não só dentro das organizações, né? Eu tirei o método de dentro que a gente já estava fazendo nas organizações para as pessoas terem acesso a isso na Rocket Mentoring School. E eu aprendi tanto nesse período, PC, de verdade, assim, com o que você falou, né, de humanização, de conexão, mesmo porque a gente está numa fase de pandemia, né, que está regredindo agora. Mas uma das coisas que ontem, no final do dia, me ligou a presidente de uma grande empresa aqui do Brasil, e falou assim: olha, você consegue falar hoje com a diretora comercial e tal? Eu falei: não, posso, tal, no final do dia dá, e vamos conversar. Daí no final marcou para hoje bem cedo esse bate-papo aí. E ela falou justamente, eu acho que ela seria bom para ela uma pessoa apoiando ela externamente. Na minha área de mentoria, né, que é o do mentoria em liderança, né, e formação de mentores, mas tem uma coisa que eu divulgo pouco, né, mas o meu mestrado é em vendas, né, fiz mestrado em vendas na Itália, em marketing na Espanha, e eu trabalho, né, gestão comercial e tudo mais. E falei com ela hoje de manhã e ela me pediu, essa diretora me pediu esse apoio e falou que eu já tinha falado com a minha gestora que eu gostaria de apoio e tal. E essa presidente da organização só lembrou porque ela fez um curso nosso em Company, na empresa dela, em que eu falei sobre mentoria e falei sobre esse trabalho que fazia. Então, o que acontece hoje? Existe uma inconsciência das pessoas de soluções de problemas que elas já têm. Como, por exemplo, solidão, tomar decisão sozinho, falta de equilíbrio por não ter suporte de ninguém, e a gente tem que ficar digerindo coisas o tempo inteiro, pressão. Aliás, um ambiente tóxico, isso eu aprendi muito na Rocket. Mais de 80% das pessoas pensam pelo menos uma vez no mês em sair da empresa que elas estão. Por quê? Porque é tóxico, né? É um negócio que você mesmo que deixou recentemente o mundo corporativo sabe disso. Tem que enfrentar muita coisa que a gente não gosta, sabe? A gente deveria ter uma vida mais harmônica, por mais que exista competição, etc. Mas, assim, é difícil, né? É difícil. As pessoas buscam a Rocket porque falam: eu quero sair do mundo corporativo, muitas vezes, né? Quando não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é orientar a pessoa porque ela tem uma alta performance dentro da organização, ela melhore e possa ter sucesso, né? Não precisa desvincular da organização. Então, o que eu queria te dizer? As empresas, quando elas não enxergam esse investimento no equilíbrio emocional, como você falou, no apoio técnico. Pô, mas eu contratei um diretor aqui comercial, eu não preciso de apoio técnico. Não, então deixa ele pensando sozinho lá, se matando, sem ter... Você sabe disso, você coloca uma outra pessoa para bater bola com você, como você comigo, né? Dentro de tecnologia e tudo mais na Rocket. Uma pessoa que conhece muito mais do que eu em tecnologia como você, porque viveu isso muito mais do que eu, cara, não tem como ser pior, só pode ser muito melhor. Só que quando você está falando de negócios que geram milhões, bilhões até de resultado, é um investimento ínfimo, não é nada. Então, o que acontece? Hoje eu acho que as empresas, sim, elas oferecem mais apoio psicológico, a pandemia trouxe isso, mas não é isso que você está falando da Wendy, né, com o Axelrod lá do... Aliás, eu comecei a meditar depois que eu vi o Axelrod meditando lá, direto lá no evento. Eu falei: pô, se ele é o Axelrod e medita, né? Tô brincando, assim, mas foi um gatilho do Flamengo. Ele e o promotor também, né?
O mega inimigo dele também, de vez em quando, senta lá no cantinho, põe o appzinho lá e vai dar uma... né, o marido da Wendy. Mas dizendo assim, cara, o que acontece? Para chegar nesse nível, a empresa precisa entender que isso em si é um investimento dentro de performance, né? Então, a performance, o que a gente fala na Rocket, por isso que eu até falei que a resposta era longa, né? Você conhece bem o conceito, porque você foi nosso aluno live e estará com a gente em breve no Pro lá também. Então é o seguinte, tem um conceito nosso que a gente acha que a performance vem de maestria, ou seja, quanto que a pessoa conhece, habilidades, etc., e energia. E energia, eu só falo, não é um negócio zen, assim, né, quântico e tal. Energia, o que é? É autoconfiança, a pessoa se sente confiante para fazer aquilo. E muitas vezes eu vejo isso muito presente, eu vejo isso por ser seguidor da Brené Brown, do poder da vulnerabilidade. Ela fala que mulheres são mais suscetíveis a isso, inclusive, de não confiar na própria performance, não confiar no seu talento. E eu tento apoiar ao máximo isso daí, a romper isso, porque isso gera uma baixa energia. O que é essa baixa energia? É você não poder entregar tudo que você tem de potencial, dado que você tem maestria, você tem conhecimento, você tem um nível de expertise daquilo lá, mas você não acredita em você. Então, na hora de fazer, executar, isso é um processo neurológico mesmo, ou seja, o seu cérebro, por estar com muito cortisol ou muita adrenalina, você acaba bloqueando a parte racional. E é um processo mesmo, PC, são neurobloqueadores mesmo. Então, você não tem que pensar, você tem que fugir, você tem que correr, você tem que lutar, né? Então, bloqueia. E aí você pode ter um negócio melhor. Então, confiança é muito importante. O segundo elemento da chama, né, que a gente chama, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, aí eu falei já de motivação, tem um outro fator que é a autorresponsabilidade. Que é, cara, para você que está ouvindo aí, você é responsável pelo seu sucesso, como você estava falando, seu desenvolvimento, seu crescimento. Não é que a empresa te dá oportunidade. Se você não pegar aquilo lá e fazer, como eu vejo às vezes, a gente vai dar treinamento, não preciso disso e tal. Cara, eu te garanto que você vai ver coisas novas lá. Eu te garanto que no mínimo você vai poder refletir sobre questões que você tem hoje. Só que o que você faz? Faz aquilo lá que o Stephen Covey fala nos 7 hábitos, né? Você vive só apagando incêndio, ao invés de manter o seu instrumento afinado para o momento que você precisa tocar música, né? Então, você é autorresponsável. Depois não vem reclamar que as pessoas você não inspira as pessoas, porque a inspiração tem método, por exemplo. Você precisa aprender e praticar, de novo. Aquela história não vai aprender inspiração num vídeo, né? Numa palestra, você vai aprender fazendo troca. Eu sei disso porque um dia eu fui para a Índia, fui conhecer o trabalho do Gandhi lá, fui para a África do Sul, fui para Robben Island, conheci o trabalho do Mandela, fui conhecer o trabalho do Luther King também, em Atlanta, na Georgia, lá onde ele nasceu. Já tinha morado até na cidade que ele foi assassinado, em Memphis, para conhecer como que esses caras inspiravam as pessoas. Então teve gente que foi lá e estudou, que vai te falar como fazer, e eu fui aprender como que eu fui estudar no mesmo centro que o Obama foi estudar. Existe uma forma que ele aprendeu com o mesmo professor que eu aprendi de como inspirar. São 3 histórias, a minha história, a história da Existe método, né? Tem método. O que a gente vai fazer agora? Yes, we can! Sim, nós podemos. Então tem um jeito de call to action, de chamar para ação, tem um método, gente. Só que, de novo, legal que você foi lá estudar esse tema numa faculdade de ponta, etc. Mas, cara, tem que colocar em prática. Então, PC, o que eu queria te dizer desse arcabouço todo? Essa chama que passa pela autoconfiança, pela motivação e pela autorresponsabilidade, o AMA do chama, ela é muito baseada no psicológico das pessoas. E para isso, existem ferramentas que você pode aplicar e os líderes em si estão nada preparados para fazer isso junto às equipes. As empresas não estão oferecendo isso, não só a terapia PC, mas a terapia com negócios, que é o que você falou do exemplo da Wendy. Não é só uma pessoa que vai falar sobre o passado, levantar e tal, mas que pode direcionar. Então, eu valorizo muito as próprias psicólogas que estão dentro da Rocket, que podem fazer 2 coisas ali. Elas podem mentorar a pessoa para ela crescer, para se desenvolver na carreira, para etc. Outros pontos, né? Sendo que a gente só aceita pessoas que têm uma experiência sólida, né, nesse tema, para poder falar sobre esse tema. Mas elas têm esse lado também de poder apoiar no lado psicológico, no lado emocional,
que, sinceramente, foi o principal tema durante a pandemia. Eu tive muitas pessoas próximas sofrendo burnout. E sabe o que é uma pessoa com burnout? Para você que se cuida, mas para aquelas pessoas que não se cuidam e estão ouvindo aí, quando você tiver uma estafa, né, burnout, ou fadiga das adrenais, né, seu corpo para de produzir o cortisol, que em baixa, quando você tem um pico de cortisol na manhã, e quando você acorda, você só acorda com cortisol, você tem uma fadiga nessas glândulas, literalmente você para de produzir cortisol e não acorda, você não levanta, você não sai da cama, tá? Então, as empresas estão se arriscando por não ter esse tipo de apoio, como você mencionou. E eu tenho muito relacionamento com diretoras e diretores de RH, e sabe o que acontece? Muitos deles têm formação em psicologia. E eles são informalmente procurados pelas pessoas, mas eles são procurados para apagar incêndio, aquilo lá que eu estava falando do Stephen Covey, né? Exatamente. Gente importante. As pessoas entram na sala e começam, sabe, como se fosse um divã, muitas vezes a chorar dentro da sala do diretor. Eles são diretores chorando com diretores, tá? Não estou falando qualquer nível hierárquico, só que muitas pessoas se sentem sem apoio nenhum. Então, isso está acontecendo hoje de uma forma desestruturada. Então, as empresas que se tocam desse processo, entendem que o profissional estafado, ele não vai mais trabalhar, ele vai parar por 3 meses, licença, né? Quando elas perceberem isso, elas vão começar a investir de verdade. Eu acho que tem gente que pode ser proativa nesse processo, como você falou, fazendo processo, como você disse, junto com o que você está lançando junto com a sua esposa e outras iniciativas que existem também nessa direção. Muito legal. João, teu horário aí, como que tá? A gente continua depois, acho que ainda tem algumas coisinhas para a gente... Não, vamos lá, PC, se a gente ficar mais 10 minutos, 15 minutos aí, vamos lá, eu entro depois, né, Marco? Cara, eu acho que, depois eu recorto essa parte aqui, mas claro. Eu acho que, João, você tem uma trajetória super bonita, além disso, investindo tempo para escrever livro, para informar, colocar o teu sentimento, essa tua visão, né, para que os outros possam também compartilhar disso. Eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que até para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, qual o impacto que você quer causar no mundo? Qual o impacto que você quer deixar como legado teu? Porque isso é algo que muita gente nem se importa, fala, depois que eu morri, né, não tenho mais nada a ver com isso, mas ao contrário, né, muita gente, a história passa a ser reconhecida depois disso, né? Pelo que fez em vida, mas depois disso. E eu até vi uma frase bem interessante, acho que do Cortella, que ele fala o seguinte, pessoas famosas, elas são lembradas, pessoas importantes fazem falta. Então, sei lá, o Bono Vox é famoso e eventualmente importante porque ele tem um trabalho social importante. Já o Mandela faz falta, porque ele era alguém importante que eventualmente se tornou famoso. Então, eu sei que você tem bastante propósito, você quer transformar, você tem vontade de... Você fala isso, dá para sentir na forma que você fala. Qual é o impacto que você quer deixar como legado na tua história? O que você quer causar no mundo à tua volta, para transformar o mundo à tua volta? Porque as pessoas às vezes pensam que transformar o mundo é atingir 8 bilhões de pessoas, né? Mas é o que eu falo, a Irmã Dulce, ela não começou com um estádio lotado, ela começou com uma pessoa, depois com uma família, depois com, né, sei lá, uma comunidade, e ela causou um impacto no mundo inteiro. Ela é reconhecida pelo trabalho dela, independente de quantas pessoas ela ajudou. Nossa, bonito isso, até de você lembrar de Irmã Dulce. Eu me lembro também, estudei muito Madre Teresa, estudei muito Gandhi. O Gandhi, por exemplo, ele foi aprender a usar charka, que é a roda de tecer, para poder ensinar as pessoas e desvincular elas dessa necessidade que existia do domínio inglês, e isso ser uma forma não violenta, né? Para usar o próprio tecido, tá, PC? E a Inglaterra ser menos dependente da Índia, um país com uma população muito grande consumindo tecidos, né? E aí rompendo essa relação necessariamente comercial pós primeira revolução industrial, né? Para poder realmente não ter mais tanto interesse comercial e isso libertar. Ou seja, imagina a visão que você tem que ter, mas como você falou, começou a trabalhar na África do Sul, Gandhi, mas não foi na Índia.
na África do Sul como advogado ajudando os conterrâneos dele, sendo procurado por muitos, ele viu, não, calma aí, porque a gente tem sistêmico aqui, eu vou voltar para o meu país para poder ajudar lá em maior escala, inclusive. Então, eu acho que teve um momento que eu tive que fazer essa reflexão, PC. Foi quando eu estava, foi mais ou menos 2017, 2018, eu já estava atuando em 12 das 20 maiores empresas do Brasil, já estava atuando em vários países, África, a Ásia, Europa e tudo mais. E eu vi que eu estava impactando só a casquinha ali das pessoas, que eram aquelas pessoas que já têm muita oportunidade, PC, que elas já estão em grandes empresas, elas já tiveram acesso, né? Elas têm acesso a muita coisa. E falando a verdade, muitas vezes eu me sentia mais um ali na vida delas, que talvez elas nem lembrassem meu nome depois, porque literalmente eu levei o meu melhor, mas elas têm acesso a tudo. Não tem essa escassez, né? Então, eu comecei a pensar, poxa, então precisa levar para gente que realmente precisa disso. E uma das coisas que eu aprendi, PC, foi que a gente não consegue fazer nada grande sozinho. Você tem um impacto limitado. Eu sei que parece que, não, você faz ali, não, você faz dentro do seu ambiente. Então, coisas que podem ajudar a gente é justamente a liderança. Você consegue mobilizar muita gente e essas pessoas vão fazer também com uma direção. Então, como líder, uma das funções você precisa fazer isso, tá? A liderança é mobilizar pessoas em uma direção para alcançar um resultado. Então, você tem que ter essa visão, como o Gandhi tinha, né? Como a irmã Dulce tinha, como Mandela tinha, né? De romper o apartheid. Todo mundo tem um objetivo ali. Líder é isso, porque senão as pessoas não sabem para onde vai. Sabe aquele negócio, líder e seguidor? Seguidor é porque você está indo para algum lugar, né? Então, o que eu queria deixar de marca, PC, depois que eu fiz essa reflexão, é realmente permitir fazer com que as pessoas elas acreditem nelas e saibam um caminho para chegar lá. E esse caminho vai variar pessoa a pessoa. Não sou eu que sou, você é o guru que vai dar a orientação para todo mundo, porque não existe isso. Porque as pessoas estão partindo de pontos diferentes na jornada. Tem gente que está brigando para literalmente, cara, sabe o que eu preciso fazer? Eu pergunto isso muito para as pessoas, né? O que dói hoje? Né? O que tira seu sono? É uma pergunta que eu faço muito para os mentorados. Tem gente que vai falar, eu quero ser promovido. Tem gente que vai falar que é trocar de carro. Tem gente que vai falar que é comer. Tem gente que vai falar que é conseguir o primeiro emprego, que muitos jovens na pandemia não estão tendo a oportunidade de ter o primeiro emprego, inclusive. A gente está vivendo um país com dezenas, 14, 17 milhões, dependendo da fase que a gente está, de desempregados. É muita gente. Né? Quando a gente olha um número lá, 14%, poxa, é muita gente, né? Um país como a gente, de 110 milhões de pessoas com idade para estar empregadas. Então, é muita gente. Então, o que a gente pode trabalhar? E o que eu gostaria de deixar de marca, PC? É desenvolver um grande grupo de pessoas que coordenadamente atuam em prol de outras pessoas para que elas se desenvolvam e cresçam. E por isso a gente atua hoje na Rocket gerando falcões. Por isso que a gente é afiliado ao Capitalismo Consciente. Por isso que a gente ajudou milhares de pessoas já no IVG, no Nós por Elas, né, no programa associado à ONU, justamente em prol do empoderamento feminino. Então, a gente pode gerar muito impacto e pode gerar muito impacto dentro das empresas também, onde tem as pessoas, mas tem muita gente precisando de alguém pegando na mão, construindo essa visão junto com a pessoa de onde a gente consegue chegar e caminhando nessa direção. Juntos. Tem uma prática na Rocket que a gente chama de tamo junto, né? Tamo junto. Você não tá mais sozinho, eu tô com você aqui. Eu sou o técnico atuando, eu sou o Lair Passos junto com o Guga, entendeu? Eu tô junto com você. Eu tô te olhando, eu tô aqui, ó, te aplaudindo, mas eu tô te incentivando. Vamos! Porque muitas vezes a gente tá ali, ó, caindo, né? E você falou sobre performance, né? Recentemente eu fui campeão brasileiro de squash, PC, que é um esporte que é tipo um tênis, assim, pra quem não conhece, em 2018. E eu lembro que eu tava perdendo o jogo, um dos jogos lá. Foi, eu acho que, o momento da virada, assim. E eu lembrei da minha família, o tanto de horas que eu tinha dedicado para treinar e estar lá. E eu tinha deixado de estar com a minha família. Eu lembrei da minha equipe, tanto de horas que eu deixei para praticar, eu podia estar mais tempo lá com eles. E isso me fez virar. Só que, será que todo mundo consegue parar nessa hora e fazer essa reflexão? Eu fiz porque realmente tenho informação
em desenvolvimento de inteligência emocional, eu parei para respirar na hora, juro por Deus, é isso aí, eu comecei a respirar na hora, comecei a fazer a prática ali para virar, eu estava perdendo o jogo. Então, primeiro, isso tem tudo a ver com o que você falou anteriormente, né? Passa por, sim, eu posso ajudar as pessoas nessa questão de como aumentar a chama, né? Como aumentar a energia, porque eu tive a oportunidade, eu busquei a oportunidade, como você falou, PC, eu fui atrás disso, minha formação em finanças e estratégia original. Tem nada a ver com isso. Mas eu, assim como eu sei que você também fez essa jornada, PC, eu fui olhar, entendendo a importância desse lado humano. Eu queria passar isso para as pessoas, para que elas tenham a capacidade disso, e aí a técnica que eu fui aprender de aprendizagem experiencial, andragogia, desenvolvimento de pessoas, como você faz aceleração de aprendizagem, para que esses dois juntos, a maestria, o desenvolvimento de maestria e energia, eu não esteja sozinho, mas que a gente tenha, sei lá, 10 milhões de pessoas no mundo, que você sabe bem no nosso plano, né, ser esse principal centro de formação de mentores do mundo, na comunidade de mentores, é mais do que formação, né, comunidade de mentores que se apoia e apoia outras pessoas fora dessa comunidade e transformam, porque sozinho, nem eu, nem você, nem presidente, nem ministro, ninguém vai fazer, tem que ser uma mudança genérica, mas genérica, desculpa, em massa. E essa mudança só vai acontecer se tiver capilaridade, sejam pessoas atuando ali, um a um para muitos, transmitindo o seu conhecimento para quem não tem e realmente pegando na mão, fazendo um trabalho pro bono, sim, porque tem muita gente que não tem dinheiro para pagar. Então, eu diria que das 5 mil pessoas impactadas pela Rocket no passado, 4 mil foi pro bono, ou talvez mais, 4.500 foi pro bono. Porque eu acho que a gente pode fazer esse trabalho apoiando pessoas que realmente precisam. Esse é o grande sonho, acho que é isso que eu vou perseguir até o final dos tempos aí, que eu tiver esse sopro passando pela terra aqui também. João, parabéns pela visão, parabéns pela doação de si, né? Não só de tempo, mas assim, a doação de si por um propósito, por uma causa, para tentar ajudar as pessoas. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo nosso bate-papo aqui. Eu sei que a tua agenda é super atribulada, mas isso também faz parte de compartilhar, de ajudar os outros. Por menor que seja o público que ouve isso que você está falando, esse público vai replicar para alguém, que vai replicar para alguém, e isso se torna também parte do legado. Então, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, PC. Para quem quiser justamente levar esse legado, né, eu queria convidar até para... Eu falo bastante sobre isso no Instagram, no joãofurlan.autor, também no LinkedIn, no João Marcelo. Eu vou colocar os seus contatos aqui no final, mas pode falar, por favor. Obrigado. E convido também a conhecer o trabalho da Rocket, rocketmentoring.com. A gente tem programas que tem que passar por seleção, a gente tem programas gratuitos lá, também o programa Fly nosso. Então, só depende de você começar, né, e realmente se ver como um profissional que pode apoiar e transmitir para outras pessoas com método, com eficiência, com escala, o seu conhecimento, o que você pode aportar para o mundo também, para mais pessoas fazerem, né, reverberar isso. A gente até fala, né, que legado é você se eternizar justamente junto às pessoas que você levou o conhecimento, sua palavra e etc. Então, que cada vez mais pessoas possam se eternizar, né, levando o seu próprio conhecimento a outras pessoas, eles lembrarem e sentirem falta, viu, PC? De você, das outras pessoas, ao longo do tempo, justamente por esse legado que você deixou junto a elas. É isso aí, João. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu pelo bate-papo. Espero que a gente tenha outras trocas aqui. Tá bom? PC, vamos juntos aí. Let's rock it, PC! Let's rock it. Um abraço. Valeu, abração.